Bom dia, meus amigos! E aí, como é que vocês estão? Como é que tá esse começo de inverno aí? Como é que tá? Tá frio? Tá suportável? Como é que tá? Bom, estamos aqui para mais um conteúdo. Vamos aí bater um papo, trocar experiências, compartilhar algumas coisas da vida, sobre problemas da vida. Anote bem essa frase. O problema da vida é que a vida é diária. Todos os dias ela acontece. Sabe quando os meus e os seus problemas vão cessarem, acabarem? Quando nós morrermos. Aí acabou os problemas, certo? Mas vamos lá. Tomar cuidado aqui, né? Eu não estou gravando na quinta-feira, estou gravando um pouco antes, vou postar o vídeo na quinta-feira. Cheguei agora da academia, e falei, poxa, vamos gravar um conteúdo aqui, tanto que eu não estou de óculos, que eu não preciso ler, vou colocar algumas coisas aqui para reflexão. Sobre problemas da vida, sobre pobreza. Você já parou para pensar como que a pobreza ela afeta a nossa vida? Não estou falando a miséria, tá? Não estou falando em pessoas em situação de rua, pessoas que passam fome, não estou falando disso. Estou falando para você que tem uma certa condição, você está me vendo aqui no YouTube, então você tem um celular, você tem uma internet, então você tem aí uma certa condição que é a maioria da população. Agora, como é que isso afeta a sua vida ou não? Ou você acorda de manhã, dorme tarde, almoça a hora que dá, ou às vezes nem almoça porque está na correria, você esquece aí o seu aniversário de casamento, o aniversário dos seus filhos, da sua mãe, nessa, né, que você está nessa correria aí. Para pensar como é que essa escassez financeira nos afeta, eu vou te dar apenas um único exemplo pessoal. Já comentei aqui com vocês que eu faço todo ano, né? Vou lá no clínico geral, peço para ele fazer um check-up, ele passa aí um hemograma completo, mede aí algumas vitaminas do sangue. E aí, depois de alguns exames, eu tenho lá, detectei uma baixa de alguns hormônios no corpo, aí ele me encaminha para o endócrino, aí a doutora pede mais alguns exames específicos, né? Por conta da minha idade, por conta das minhas queixas. Aí, ó, se não me falha a memória, eu passei no endócrino no último dezembro, no mês de dezembro, tá? Marcou outros exames específicos, os exames foram feitos ali entre janeiro e fevereiro. E sabe quando o retorno para o endócrino para analisar os exames? Chuta aí, o que você acha? Isso, tá falando de SUS, Barueri, que é um município aí que é muito bem falado, né, pela questão da sua rede de saúde. Sabe quando? O retorno? Em outubro. Assim, é surreal isso. É surreal. Eu não entendi nada, né? Porque como é que você faz um exame em fevereiro, mês 2 e o retorno é marcado para outubro, no mês 10 depois de 8 meses? Sabe o que possivelmente a doutora vai falar? Mano, esses exames aqui já perderam a validade, né? Porque nesses 8 meses aí podem ter mudado muitas coisas. E aí, né, linkando ao que eu falei sobre a escassez, a falta dos recursos financeiros necessários que roubam muitas das vezes a nossa vida, o que isso tem a ver? Cara, tem a ver que neste momento, né, nesse momento eu não reúno condições financeiras para eu fazer minimamente esse tratamento de forma particular. Porque assim, não é só uma consulta, né? Você pode pensar, pô, Eldo, mas você não tem, sei lá, R$ 200 para pagar uma consulta? Tem. Tá, beleza, a gente dá um jeito aqui, se vira. Mas não é só a consulta. Tem a consulta, você tem exames, você tem possíveis tratamentos, né, que você precisa fazer. Por exemplo, estou buscando aí uma reposição hormonal. Então, olha como que isso aí me impacta. Talvez isso não aconteça com você, talvez você esteja já com a vida resolvida, né? Claro, aqui estou de sendo irônico. Então, você vê como é que sabe, os problemas da vida, eles vão se acumulando, e se nós, como homens maduros, não
lutarmos para que não acumule esses problemas, cara, você vai viver de problema em problema e não consegue resolver. Além de não conseguir resolver, você vai acumulando. Né? Tem um grande amigo meu, Sandro Cruz. Né? Nossa, essa amizade é um presente de Deus. Né? Nos conhecemos e nos conversamos aí desde que nós tínhamos 15 anos. Então já faz um tempinho. E nas nossas muitas conversas, nós sempre falávamos, cara, 98% dos nossos problemas, eles foram causados por nós mesmos. E os outros 2%, embora represente pouco, mas muito deles ali nós poderíamos ter evitado. O Sandro faz uma analogia, ele fala que nós temos um botão de autodestruição aqui no ombro, um pouco acima do peito, e toda hora a gente fica apertando esse botão, autodestruir, autodestruir. Entendeu? E nós precisamos lutar contra isso, nós precisamos buscar conhecimento, precisamos entender um pouco como é que a vida funciona. Você já teve esse pensamento? Cara, eu quero ser rico, eu quero ser milionário para eu não ter problemas? Você já teve? Ou será que foi só eu que tive esse problema, esse pensamento? Cara, né, como eu já comentei aqui, você só vai deixar de ter problema quando você morrer, porque o problema da vida é que a vida é diária. Não tem essa de você ter grana para não ter problema. Aliás, eu desconfio que você vai ter muito mais problema do que. Claro que não ter grana é um grande problema, né? A gente até brinca que, pô, eu queria ser pobre só um dia na minha vida, porque todos os dias realmente é um desafio enorme. Então, você vai ter muito mais problemas, porque você vai ter muito mais coisas para gerenciar, muito mais lugares para ir, muito mais pessoas para dar satisfação, esse tipo de coisa. Então, eu não quero ser rico, né? Eu tenho uma ambição, eu tenho um plano, né? Estou montando aqui um plano de acumular um patrimônio, de terminar bem a minha vida, ou morrer tentando. Mas não é para não ter problema, é para trocar de problemas. Hoje eu costumo dizer aí nas minhas rodas de conversa, cara, hoje eu estou me matando aqui porque a minha fatura de cartão de crédito chega a 3.000 e aí eu tenho que juntar daqui, dali, às vezes parcela a fatura. Cara, eu quero chegar um dia, eu quero continuar tendo a fatura, só que, agora minha fatura é 300.000 e eu só tenho 280, onde é que eu vou arrumar 20? É isso, é trocar de problema. Nós precisamos amadurecer como homens a esse ponto, de entender como é que a coisa funciona, como é que é o jogo da vida, o que eu posso fazer para evitar esse tipo de situação. Eu falo muito da questão da saúde. Cara, você tomar pelo menos 2 litros de água por dia, você vai evitar algumas coisas no futuro. Você se exercitar, nem que seja minimamente, você fazer uma caminhada 3 vezes por semana, você vai evitar um monte de coisas aí, um monte de doenças no futuro, e talvez você esteja vivendo isso. Você diminuir a sua gordura corporal. Então, essas coisas. Eu já até escrevi aqui, missão de vida, missão de hoje para a vida é gastar menos do que eu ganho, porque não tem como você fazer uma reserva de emergência, não tem como você investir se você não gasta menos que você ganha, porque como que você vai investir? Como que você vai fazer essa reserva de emergência para te dar uma certa segurança? É com essa diferença entre o que você gasta e o que você consegue produzir. Não tem segredo nisso. Só que, claro, é fácil na execução? Não, porque eu trabalho desde os 12 anos de idade. 12 anos. Né? Conheço pessoas que começaram antes. E conheço pessoas que começaram antes e estão melhor que eu, assim, financeiramente falando. E conheço também pessoas que estão pior do que eu, financeiramente falando. Então a questão não é o quanto necessariamente você ganha. É como que você consegue, como que você faz essa gestão. Então, essas são coisas que você e eu precisamos descobrir, cara. Pô, tá certo que eu, particularmente falando, acho que eu tô descobrindo muito tarde na minha vida. Mas, bom, antes tarde do que mais tarde. Então, essas coisas, que você e eu, como homens de 50 anos, ou mais, 40 a mais, 50 a mais, precisamos investir. A gente não pode mais correr como a gente corre igual um louco, levantando
5 horas da manhã, dormindo meia-noite e achar que isso é uma coisa totalmente normal. Nós não podemos continuar não dando atenção aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, à nossa família e achar que isso é normal. Não, eu estou na minha correria. Não, isso não é normal. Isso é uma disfuncionalidade que, claro, o mundo contribui muito para isso, né? Agora estamos vendo aí o problema com as bets, mas, cara, problema, cara, já reparou, o problema não falta. Hoje pela manhã eu não geralmente eu leio, né, no celular, no Kindle, então geralmente pela manhã eu evito acessar a rede social, mas aí como a gente está na Copa, fiquei curioso aí com alguns resultados, fui dar uma olhada, aí inevitavelmente você se depara com as notícias ruins. Um homem subiu numa pedra de 150 metros para tirar uma foto, caiu e morreu. O fulano lá, o cara arrombou a porta do apartamento com extintor e matou a namorada. Cara, isso daí você não precisa ir muito longe. Só que se você se alimenta disso, como é que fica o restante das coisas? Então, e como é que fica a questão de você estar vivo? De você ter um emprego, de você ter uma mulher, de você ter filhos. Nossa, ontem, assim, o planejamento era, eu trabalho, né, na parte da manhã, eu fico em home office, fazendo aqui alguns atendimentos administrativos, alguns estudos, e à tarde eu estou fazendo Uber, então essa é a minha rotina. A minha esposa chega no seu trabalho aí por volta do meio-dia e meio, a programação era almoçar, assistir o Jogo do Brasil. Aí minha filha mandou uma mensagem: você vai sair? Não, não vou. Ah, tô dando um pulo aí. Aí, poxa, nós almoçamos aqui, viu ela, veio as minhas netas, nós almoçamos, batemos um papo, assistimos um jogo, comemos um macarrão aqui com um molho maravilhoso que a minha esposa fez, e depois comemos pipoca, comemos aqui um docinho, assistimos o jogo, batemos, cara, aqui, isso daí, você não dá valor, tá? Então, tantas coisas que nós temos, que nós podemos dar valor, mas não, a gente, de uma certa forma, tem uma tendência às coisas ruins. Então, você parou para pensar? São tantas coisas aqui que nós poderíamos ficar aqui horas refletindo. Mas você já parou para pensar no básico, no essencial, no cuidado com a sua saúde, no cuidado com as suas finanças? Porque se as suas finanças, ó, acredite em mim, tá? Eu falo de experiência própria. Quando as suas finanças estão desorganizadas, elas consomem a sua saúde, consomem a sua energia. Então, e ela pode te levar a um quadro de estresse, a um quadro depressivo, a uma série de coisas. Então, você parou para pensar nesse básico da vida? Dá uma parada nessa correria toda aí. Porque, meu amigo, você não percebeu ainda que você vai passar e essa correria, todo esse trabalho, ele vai ficar. Você não parou para pensar ainda que você precisa dar atenção às coisas que são importantes, às pessoas que são importantes na sua vida. Não estou dizendo aqui que o trabalho não é importante, tá? O trabalho é tão importante quanto necessário. Nós precisamos trabalhar, né? Para pagar aluguel, para pagar a internet, para comprar um celular, para presentear as pessoas que você ama, para você pagar seus impostos. Então, o trabalho é extremamente importante. Mas a reflexão sobre a sua vida, sobre aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, é também extremamente importante. Pô, é difícil? Olha, cara, eu não quero aqui te vender uma facilidade, né? Talvez você fale, pra você é fácil. Você reparou, né? Eu já falei aqui que eu ainda não tenho conhecimentos suficientes para fazer a edição dos meus vídeos, então do jeito que eu gravo, eu posto. E aí eu como gestor de processo, eu consigo entender um pouco o trabalho que as pessoas que produzem conteúdo têm, porque o cara tem que pesquisar para não estar falando muita besteira aqui, o cara tem que, né, fazer algumas anotações, o cara tem que postar. Cara, então, tudo é difícil, meu amigo, tudo é trabalho, tudo leva tempo, não tem facilidade. O problema da vida é que a vida é diária. Você vai vencer esses problemas de hoje e aí você fecha os olhos, dorme, e amanhã você vai passar por outros, ou às vezes o mesmo que você não resolveu no dia anterior. Então, é isso, eu e você precisamos parar de mimimi e precisamos fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eu preciso levantar no horário, eu preciso aqui minimamente treinar o meu corpo, eu preciso tomar a quantidade de água, eu preciso fazer um check-up
como eu faço, né? Eu gostaria de fazer isso de forma muito mais ágil, mas eu atualmente ainda eu só tenho condições de passar no SUS. Então é isso que eu preciso fazer. Eu preciso conversar com as pessoas que são importantes para mim. Eu preciso de ler os livros, os conteúdos que vão modificar a minha vida. E depois de ler, eu preciso pensar nisso, como é que eu vou praticar isso, porque é a prática que vai levar você a mudar a vida, são as suas atitudes. Então tudo isso eu e você nós temos que fazer. Não tem para onde correr. Ah, o que eu vou fazer? Entendeu? Então é isso aí, meus amigos. O vídeo já está aqui com 15 minutos. Era isso que eu gostaria de compartilhar um pouquinho aí da vida. Eu gostaria muito que vocês deixassem aí os seus comentários, temas para que a gente possa discutir nos próximos vídeos. Vamos fazer uma interação. Se você achou que esse conteúdo de alguma forma contribui com a sua melhora, deixa o like, compartilhe, manda para aquele cara que vive na correria e que pô, você não consegue tomar um café com o cara tá sempre corrido, levanta cedo e eu não tô fazendo nenhuma ironia isso aqui, eu já fiz muito isso daí. Então, beleza? E aí, até a próxima quinta-feira, vídeos aqui toda quinta-feira, graças a Deus eu tô conseguindo manter aí, no corre, né? Tem vezes que eu venho aqui, no corre, faço a pesquisa, faço a pauta, tudo no mesmo dia, gravo, mas por enquanto tá dando certo. Fechou? Ó, Brasil ontem, hein? 2-1, que jogo tenso, mas vamos aí, vamos. Quem que é o próximo? É Cabo Verde, né? Eu acho que foi isso daí. Valeu, meus amigos, um abraço, boa semana aí e vamos pra cima!